Quando a gente fala de gerenciamento de obra, existem 3 pilares básicos que a gente tem que saber. Meu nome é Lucas Geda, eu sou engenheiro civil e hoje a gente vai falar sobre esses 3 pilar de um gerenciamento de uma obra é a geração de dados. O segundo pilar do nosso gerenciamento é a análise de cenários. E o nosso terceiro pilar é nosso plano de ação. Esses 3 itens juntos vai te ajudar a gerenciar uma obra. Existem vários dados que você consegue tirar da execução de uma obra. Você pode retirar, por exemplo, sua evolução física de obra, sua evolução de faturamento, número de pessoas, material que você está utilizando por metro quadrado, por unidade, por casa construída. Então são diferentes dados que você consegue retirar da obra para você conseguir fazer uma análise. Para exemplificar aqui, eu vou tirar um dado que é o desembolso e o comprometido. Esses 2 dados, eles estão falando de custo. Então, quando eu vou gerar esses 2 dados aqui, eu tenho que saber o que significa desembolso, eu também tenho que saber o que significa o meu comprometido. Para exemplificar aqui, eu vou pegar uma compra no valor de R$90 mil. Você efetuou uma compra, por exemplo, de piso cerâmico no valor de R$90 mil lá no mês de janeiro. E a primeira parcela, só que você dividiu essa compra de R$90 mil em 3 parcelas mensais de R$30 mil, com a primeira parcela vencendo lá no mês de fevereiro. Então, qual que é o seu custo comprometido e qual que é o seu custo de desembolso? Então, o seu custo comprometido lá no mês de janeiro foi de R$90 mil. Já o seu desembolso, ele vai ser o quanto que você paga no mês. Então, o seu desembolso vai ser de R$30 mil mensais. Então, a gente tem que entender qual é essa diferença entre custo comprometido e o custo de desembolso. Aí você retirou esse dado da obra e agora vai analisar um cenário. E quando a gente fala de análise de cenário, tem 2 itens que a gente vai efetuar uma comparação. Sempre a gente vai estar comparando o nosso planejado com o nosso realizado. Então, vamos pegar esse exemplo dos R$90 mil para a gente conseguir fazer uma análise desse cenário. O meu planejamento você vai conseguir extrair do seu planejamento o quanto você poderia ter gasto naquele mês. E para isso você precisa ter a métrica, se você está analisando em relação ao desembolso ou se você está analisando em relação ao seu custo comprometido. Dependendo de como você analisa, você vai analisar cenários diferentes. E para exemplificar, eu vou fazer a análise de 2 maneiras. A primeira análise em relação ao nosso comprometido. Para exemplificar aqui, imagina que lá no seu planejamento, o seu custo de piso cerâmico, o quanto você poderia gastar em relação ao seu comprometido, fosse de R$85 mil. O seu realizado foi de R$90 mil.
Ou seja, lá você fazendo a análise do seu comprometido, você observou que o seu gasto, que você comprometeu, que o seu custo foi maior do que o planejado. Então aqui você estourou o seu planejamento. Agora a gente vai fazer uma análise em relação ao desembolso. Lá no seu planejamento, você fez a análise e para piso cerâmico você tinha uma verba, você tinha um orçamento de R$40.000. O seu desembolso foi de 30, ou seja, você não estourou o seu orçamento. Agora, lá no mês de março e no mês de abril, a sua verba era de 20 e 25. Então você estourou o seu orçamento tanto no mês de março quanto no mês de abril. Então, consegue entender por que eu tenho que analisar o meu desembolso e o meu comprometido? Pode ser que esses dois itens, a maneira como eu estou analisando, pode me trazer uma tomada de decisão errada. Por exemplo, a gente analisou que lá no mês de janeiro efetuou a compra de R$90.000. Então eu fiz o comprometimento de R$90.000. E na nossa análise de comprometido, o nosso planejamento era de 85 e a gente fez 90. Ou seja, a gente estourou essa verba de R$85.000. Agora, se eu vou analisar, vamos analisar só o mês de fevereiro. Se você analisar o seu mês de fevereiro, você não consegue enxergar que você estourou aquela verba. Você não consegue enxergar que você pagou mais caro do que estava no seu planejamento. Por isso que é interessante você fazer a análise tanto de desembolso quanto comprometido. Porque somente lá no mês de março que você ia enxergar que você estava pagando a mais se você fizesse análise só pelo desembolso. Analisando o seu comprometido, você consegue ter essa análise antes para que você não faça isso aqui novamente e que você tome uma decisão para reverter esse quadro aqui. Então agora a gente vai dar um exemplo a respeito do plano de ação. Você foi lá, gerou os dados da sua obra, analisou o cenário, a gente pegou o exemplo aqui de desembolso e comprometido do piso cerâmico, né? Então agora a gente vai dar um exemplo de como eu posso montar um plano de ação para reverter aquele furo do orçamento que você teve, aquele estouro de orçamento que você teve. Então, uma das ferramentas que pode te ajudar aqui em relação à elaboração de um plano de ação, não só a elaboração, mas também a gestão daquela ação, é 5W2H. Essa ferramenta, ela vai te ajudar a montar esse plano de ação, vai te ajudar a acompanhar esse plano de ação e verificar se esse plano de ação foi eficaz. E como é que a gente monta um plano de ação com base na ferramenta 5W2H? Primeiro, eu vou descrever aqui os 7 itens que compõem a ferramenta de gestão 5W2H. Então, a ferramenta 5W2H é composta desses 7 itens. E aqui a gente vai montar um plano de ação para reverter aquele estouro que você teve no piso cerâmico. Então, o que vai ser feito para fazer essa reversão, para resgatar aquele estouro? Uma das soluções aqui pode ser acelerar a sua execução desse próprio serviço. Quando você acelera um serviço de uma obra, você diminui o tempo que a sua administração de obra vai estar voltada para aquele serviço. Então pode ser que você vai acelerando o serviço e lá no final você consegue diminuir o seu custo fixo da obra. Mas aqui a gente vai tentar acelerar a produtividade desse serviço de piso. Então o primeiro item é o que vai ser feito para reverter a situação de estouro que a gente teve lá no piso cerâmico. Vamos pegar esse próprio serviço. Esse estouro foi durante a compra do material, né? Então, para reverter essa situação, a gente vai
aumentar a produtividade desse serviço. Por quê? Quando você aumenta a produtividade de um serviço, você diminui o tempo que a sua administração de obra vai estar voltada para aquele serviço. E pode ser que lá no final do seu cronograma isso gere uma diminuição do seu cronograma físico de obra e com isso você diminui o seu custo fixo da obra. Então, o que vai ser feito para combater esse estouro de orçamento? Vai ser a aceleração da execução do serviço. E quando a gente fala de acelerar um serviço, a gente está falando do aumento de produtividade desse serviço. E existem basicamente duas maneiras da gente aumentar a produtividade de um serviço. A primeira maneira seria injeção de mão de obra. Só que dependendo do tipo de mão de obra que você trabalha, se você trabalha com mão de obra seletista ou se você trabalha com mão de obra terceirizada, pode ser que o aumento desse número de funcionários aumente ainda mais o seu custo. Quando a gente trabalha com mão de obra seletista, você vai ter o custo de contratação, o custo de admissão desses funcionários, você vai ter que disponibilizar alguém para treinar eles, aumenta o seu custo de EPI e depois um custo de uma possível rescisão. Então, nem sempre é efetivo você acelerar algum serviço efetuando a injeção de mão de obra. Claro, isso quando é seletista, né? Se o seu serviço for com mão de obra terceira, então se seu custo não é por hora, ele já é pré-determinado, seja por metro quadrado ou até mesmo por unidade de apartamento ou de casa, você consegue fazer a injeção da mão de obra e consegue acelerar o serviço. Mas aqui eu vou pegar a hipótese que a gente não vai fazer a injeção da mão de obra. E o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o tempo que gasta do material sair do nosso almoxarifado e ir para frente de serviço. Vamos supor aqui, de forma hipotética, que durante uma reunião para montagem desse plano de ação, alguém levantou a mão e falou assim: olha, o pessoal do piso cerâmico não está conseguindo produzir justamente porque o material está demorando a chegar. Então, antes de contratar uma mão de obra, tenta analisar todos os cenários para ver se realmente a última solução é a contratação de mão de obra. Então, vou pegar esse exemplo que a gente vai melhorar o transporte do piso cerâmico até a frente de serviço. Então, o motivo, o que aqui vai ser acelerar o serviço e por que a gente vai acelerar esse serviço. O nosso porquê vai ser justamente reverter o estouro que houve lá no nosso orçamento. E quem que vai ser o responsável por essa ação? A gente já falou que a ação aqui vai ser justamente a melhoria desse transporte. Eu vou colocar sempre uma pessoa para ser responsável daquela ação. Pode ser que seja uma ação que você que está gerindo a obra tem que fazer. Pode ser que você consiga delegar essa ação. Aqui nesse caso eu vou pôr que o responsável da ação vai ser o mestre de obras. E onde essa ação vai ser feita? Ela vai ser feita justamente na melhoria do transporte. Para combater esse estouro de orçamento que a gente teve, a gente vai melhorar a sua logística interna, a sua entrega desse material até a frente do serviço. A saída dele do seu almoxarifado até a sua frente de serviço. Durante a elaboração desse plano de ação, você vai ter que determinar quando que esse plano de ação vai iniciar e quando que ele vai terminar. Vamos supor aqui que você está montando um plano de ação para 15 dias. Então, o período dele vai ser de 15 dias. E é sempre importante aqui, você não esquecer de colocar o início do plano de ação e o término do plano de ação. E como a gente vai melhorar essa logística interna para reverter
o nosso estouro de orçamento. Você vai focar na distribuição e no transporte de materiais internos da obra. Então, vamos supor que você já tem uma equipe que faz esse transporte, faz essa distribuição. Uma coisa que você pode fazer é um cronograma de execução do serviço. O piso cerâmico é um serviço, geralmente, que ele demanda materiais que são mais caros, demanda uma mão de obra específica, uma mão de obra mais cara. Então, muitas vezes a gente trabalha também com obras de recursos externos, é uma frente de serviço que tem um bom faturamento. Então, a gente vai focar nessa entrega de materiais para que essa execução do piso, a entrega seja feita de forma prioritária. Então, você vai analisar o seu calendário de distribuição de materiais e vai focar o transporte lá no piso cerâmico. E quanto que isso vai me custar? Aqui, a gente não vai conseguir mensurar diretamente o nosso custo. Por quê? A gente não contratou mão de obra para injetar na execução do serviço, a gente não contratou mão de obra para fazer essa distribuição e transporte, você já tem isso, certo? Então você não vai ter um aumento de custo para conseguir reverter essa situação. Só que o que você pode analisar aqui é se realmente a sua produtividade ela está aumentando. Que com o aumento da sua produtividade, você vai conseguir diminuir o seu custo fixo. Então aqui, o quanto custa não é um parâmetro não só para você colocar o quanto vai demandar aquela ação, o quanto vai custar aquela ação, mas você pode colocar também o quanto que ela vai retornar. Outro exemplo que a gente poderia fazer aqui, em relação a piso cerâmico, seria evitar diminuir o desperdício. Muitas das vezes você consegue diminuir o desperdício de um piso cerâmico levando a quantia correta para a unidade habitacional ou para o apartamento, ou se o seu contrapiso também for executado de maneira correta, você consegue ter um consumo menor de argamassa. Então são várias ações que você consegue fazer para reverter uma ação de estouro de orçamento. Eu dei o exemplo aqui de uma, que seria acelerar o serviço, focando lá no custo fixo final da obra, mas você poderia ter colocado mão de obra se sua mão de obra fosse terceirizada, ou focar também se está havendo desperdício excessivo. Então você consegue fazer diferentes análises para reverter uma situação. Bom, isso foi o conteúdo de hoje. A gente queria focar nos 3 pilares do nosso gerenciamento de obra. Só retomando lá: geração de dados, análise de cenário e plano de ação. E quando a gente fala de 2 itens aqui, envolve alguma coisa a mais. Quando a gente fala de plano de ação e quando a gente fala de geração de dados, isso aqui envolve algo que é muito importante no canteiro de obras. Lá na sua geração de dados, muitas vezes em obras que são de maior escala, que já tem um patamar maior, você não vai estar presente na obra em todos os momentos ou em todas as áreas de execução. E você vai ter pessoas específicas para fazer esse levantamento de dados. Então, mesma coisa acontece também no seu plano de ação. Quando você vai elaborar um plano de ação, geralmente esse plano de ação vai necessitar de uma demanda de uma equipe. Você vai necessitar de várias pessoas envolvidas ali naquele plano de ação. Por exemplo, a gente elaborou o plano de ação aqui de acelerar o serviço de execução de piso. A gente até nomeou lá que o responsável por aquela ação seria o nosso mestre de obras. Só que também estão envolvidos os encarregados de frente de serviço, está envolvido também o nosso almoxarifado para conseguir liberar aquele material mais rápido. Então são várias pessoas que a gente foca ali para uma possível solução de um problema, para efetuar um plano de ação.
E quando a gente fala de pessoas, aí a gente já entra numa esfera muito maior. E você que está gerindo uma obra, você está à frente de um empreendimento, tem que dominar também a gestão dessas pessoas, porque nem tudo é técnica. Você vai precisar de pessoas para execução do serviço, você vai precisar de pessoas que gerem dados, você vai precisar de pessoas para fazer aqueles planos de ação. Então aqui entra numa esfera muito maior, entra em controle emocional, inteligência emocional, entra também a parte de motivação, entra também a parte de como vender essa ideia para a equipe. Não adianta você gerar os dados se aqueles dados, por exemplo, não são corretos ou se aqueles dados não são necessários para uma possível análise. Não adianta você fazer um plano de ação e as pessoas da sua equipe não comprarem aquele plano de ação, eles não colocarem aquele plano em prática. Então você acaba que você fica de mão atadas. Então essas pessoas aqui são elas que vão fazer a obra. Elas vão te ajudar a fazer a obra. Então você vai ter que dominar algumas coisas da gestão de pessoas para que você consiga colocar a sua técnica em prática. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Hoje a gente falou aqui dos 3 pilares de um gerenciamento, que é a geração de dados, análise de cenário e nosso plano de ação. Se você gostou, curte, comenta aí e até a próxima.